Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta terça-feira, dia 21, Mateus 13, 41 a 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está dando aos seus discípulos a explicação da parábola que ele havia contado sobre o trigo e o joio. E ele vai dizer e comparar o ser humano com o trigo e com o joio. Bem, a parábola todos nós conhecemos. Jesus diz que certo agricultor plantou trigo e de noite, quando ele estava descansando, veio o inimigo e semeou o joio junto com o trigo. E os dois cresceram juntos. E os servos daquele senhor perguntaram se ele queria que retirassem o joio, arrancassem o joio. E aquele senhor disse: não, deixe que eles cresçam juntos. E aí, então, quando chegar a colheita, será feita a separação. E aí, quando Jesus vai dar a orientação nesse texto que nós lemos, ele vai dizer que os anjos vão fazer a colheita. Eles vão colher ambos. Vão colher o joio e vão colher o trigo. Mas vão separar. Vão colocar o trigo de um lado e colocar o joio de outro lado. E aquele que não é trigo, aquele que é o joio, diz o texto, são aqueles que cometem iniquidade, e eles serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a parábola que Jesus ensina. E este é o fim daqueles que são joios e que estão no meio do trigo, porque a população ela está junta. Mas Jesus vai dizer que os justos, aqueles que são trigos, que não são joios, que são considerados justos, esses resplandecerão como o sol, brilharão muito na casa do Pai, ou no reino do Pai. Uma explicação de uma parábola que os próprios discípulos não entenderam, e Jesus precisou explicar detalhadamente, mostra que a humanidade está dividida entre joio e trigo. Não existe outra alternativa. Ou é joio, ou é trigo. Ou vai resplandecer no reino do Pai, ou vai sofrer na fornalha de fogo. E isto por toda a eternidade, sem um final sequer. E alguém pergunta, mas será que Deus é tão rigoroso dessa maneira? Sim.
Deus é tão rigoroso, que Ele permitiu que Jesus viesse ao mundo para sofrer tudo o que Ele sofreu e morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de deixarmos de ser joio para sermos trigo. Então, Deus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele encontrou um meio para que o joio se tornasse trigo e não fosse para a fornalha de fogo ardente. Mas aqueles que rejeitam esse sacrifício de Jesus continuam sendo joio e serão, infelizmente, jogados no lago de fogo ardente. E aqueles que aceitam a Jesus e se tornam justos não porque se tornam bons, mas porque são justificados pela ação de Jesus. Estes são considerados justos, ou o trigo, e que vão viver eternamente brilhando na glória do Pai. A escolha é pessoal, a escolha é individual, e ela deve ser feita agora, enquanto nós temos oportunidade. Que essa terça-feira seja abençoada para todos nós. Amém.